Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje eu quero falar de uma novidade que é muito importante pra gente no mundo do desenvolvimento web com PHP, tá? É o seguinte, o Zend Framework 3, ele tá chegando, tá? E eu não sei se você sabe, mas o Zend Framework, ele é um conjunto de componentes que você pode utilizar e reutilizar em diversos dos seus projetos. E se você der uma olhada no blog da Zend, do blog da Zend Framework, do Zend Framework, você vai perceber que nós já temos 3 releases estáveis de pacotes, tá? Do Zend Framework 3, tá? E hoje eu quero falar especificamente de um pacote que está no ar aqui, que você já pode começar a utilizar hoje, legal? Bom, qual que é esse pacote? É um dos pacotes preferidos que eu gosto. Eu vou falar pra você que eu trabalho com vários frameworks e etc, mas eu tenho uma super preferência para trabalhar com o Zend Service Manager, tá? Eu não sei se alguma vez você já utilizou o Service Manager, mas na realidade o Service Manager, ele é um pacote que você consegue simplesmente pegar os seus serviços, tá? Então vamos dizer que você tem diversos serviços, diversas classes que você precisa instanciar, ok? E quem vai controlar tudo isso para você é o Service Manager, legal? Vamos imaginar que eu criei uma classe de e-mail e essa classe de e-mail tem tudo que eu preciso já para mandar um e-mail prontinho aí para os meus usuários finais e etc. O que acontece nesse nosso caso? Eu posso registrar essa minha classe de e-mail no Service Manager e em qualquer momento que eu tiver, tá, da minha aplicação, em qualquer local da minha aplicação, que eu tiver acesso ao container de injeção de dependência, eu simplesmente vou dar um get nessa minha classe de e-mail e o que vai acontecer? O Service Manager vai me retornar essa instância, legal? Então isso ajuda demais você trabalhar com baixo acoplamento, ou seja, evita que você fique instanciando a todo momento classes dentro de outras classes, tá? Uma vez que você tem um container de injeção de dependências e você tem o Service Manager por trás, esse camarada vai gerenciar a criação de todos os seus serviços, de todas as suas classes que você precisar, tá? Então eu quero fazer uma rápida demonstração aqui para que você fique ligado como você consegue trabalhar com o Service Manager e como isso é útil para você. Agora uma coisa que é interessante é o seguinte, o Service Manager, ele só tem um nome, assim, um pouco, vamos dizer, imponente, tá? Vamos dizer, Service Manager, né? Mas ele é muito simples de ser utilizado e tem gente que acha que é um bicho de 7 cabeças. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora, que você pode trabalhar com Service Manager em qualquer um dos seus projetos. É bem simples, basta você instalar esse camarada com o Composer, tá? Uma coisa que eu tô gostando também do Zend Framework 3, tá? É o seguinte, eles estão caprichando mais na documentação. A gente sabe que o Zend Framework 2, um grande pecado dele foi a documentação pobre, tá? Que o framework teve. Então muita gente não conseguiu migrar do Zend Framework 1 pro Zend Framework 2 porque realmente não conseguia entender nada, porque a documentação era muito bagunçada, tá? Já agora eu consigo perceber um esforço muito maior dos caras em relação à parte de documentação. Então vamos comigo agora, eu vou instalar o Service Manager do zero, configurar um projetinho aqui do zero, para que a gente consiga fazer algumas experiências e que você consiga pelo menos entender o conceito principal desse componente super poderoso e que foi 100% refatorado, tá? Em relação ao Zend Framework 2 e ele agora está muito mais rápido, legal? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que eu vou fazer é baixar o Service Manager. Então, se você acessar aqui, ó, github.com, Zend Framework, Zend Service Manager, você vai perceber que você vai poder pegar e baixar o Service Manager. Legal? Agora, para fazer a instalação dele, é simplesmente trabalhar com o Composer. Eu vou chegar aqui no meu terminal, tá? E no meu terminal eu vou dar um Composer init para eu inicializar um Composer aqui. Tô criando como um nome como qualquer pacote aqui pra gente brincar mesmo, tá?
E agora, se eu desejo adicionar as dependências aqui desse camarada. Então eu vou colocar o seguinte, Zend Framework, tá? Eu acho que barra service-manager. Vamos ver se ele acha esse camarada aqui. Você tem que perceber que ele tem que achar um release da versão 3 do nosso Service Manager, tá? Então, a Zend Framework, Zend Service Manager, aqui ele trouxe aqui pra gente, ele conseguiu achar. Eu vou escolher essa opção aqui. Maravilha. Eu vou deixar aqui em branco para ele trazer a última versão que a gente está trabalhando. Maravilha, era somente isso que eu queria em relação ao Composer, tá? Que ele gerasse esse meu Composer.json, tá? Configuradinho, já com essa nossa dependência do Service Manager. Legal? Vou dar um Enter agora para ele sair. Require Dev eu vou colocar como não. Vou confirmar a geração. Maravilha, eu vou chegar aqui na minha IDE agora aqui. E você vai perceber que eu já tenho o meu Composer.json chamando, tá? Utilizando aqui o nosso Zend Service Manager. Uma outra coisinha aqui que eu vou fazer, apenas para deixar um pouco mais organizado, eu vou criar minha pasta src, tá? E eu vou falar que todas as classes que estiverem agora aqui dentro, tá, de src, vão fazer parte, tá, do meu namespace. Como que eu faço isso? Se você olhar no próprio Composer.json aqui, ele vai ter uma parte do autoload da PSR4, tá? E é exatamente isso aqui que eu vou fazer. Então, vamos colocar esse camarada aqui. E agora eu vou gerar aqui um namespace. O namespace que eu vou gerar vai ser som, tá? Som de School of Net, legal? E eu vou falar que ele está apontando para src. Ou seja, todas as minhas classes agora que estiverem apontando para aqui dentro, elas vão começar com o meu namespace chamado som. Legal? Lembrando que a gente está dependendo agora aqui do nosso Service Manager. Agora, o que basta a gente fazer? Simplesmente eu vou rodar um Composer, install, e ele tem que instalar esse camarada. Eu devo ter deixado uma vírgula sobrando, é isso aí. Vamos rodar novamente. E agora sim, meu Composer está um pouco antiguinho, mas não tem problema, ele vai conseguir instalar normalmente esse camarada aqui pra gente. Vamos aguardar alguns momentinhos e ele está instalando aqui, se você perceber, o meu Service Manager 3.0.0 nesse momento aqui pra gente. E ele também está instalando, tá? O Container Interop. Ou seja, esse Container Interop, ele faz com que você consiga injetar qualquer container de injeção de dependência. Inclusive, utilizar o Service Manager como esse tipo de container, tá? Mas eu não quero me alongar em relação a isso. O importante nesse momento é que eu tenho aqui agora a minha pasta Vendor, tá? Onde eu tenho o meu Zend Framework com o meu Service Manager, tá? E eu tenho esse Container Interop, tá? Onde eu tenho toda a minha Container Interface, que é onde eu vou conseguir trabalhar para colocar qualquer container aqui no lugar. Legal? Então, perfeito. Uma vez que eu já tenho agora aqui tudo setado com o meu container, com o meu Service Manager, eu vou criar uma classe agora aqui pra gente. Vamos lá? Eu vou criar uma classe bem simples nesse momento. Vamos lá. Antes disso, eu vou fazer o seguinte, usar um recurso aqui do meu PHP Storm, tá? Para marcar esse camarada, tá? Como root, legal? Perfeito. Então agora eu vou criar uma nova classe. Perfeito aqui, já era para ele ter preenchido, mas não tem problema, porque a gente não tem nenhuma outra classe. E eu vou criar uma classe aqui pra gente chamada de example.php, certo? E o namespace dela vai estar em som, perfeito? Ok, tá aqui essa nossa classe, a gente acabou de criar essa nossa classe aqui. E essa nossa classe, ela vai ter um método chamado hello, legal? Onde ele vai imprimir hello world, legal? Apenas isso, tá? Tá aqui essa nossa classe.
Agora, o que a gente vai fazer também? Eu vou criar uma outra classe, tá? Onde nós precisamos, tá? Fabricar, tá? Essa classe aqui pra gente, tá? Ou seja, ela tem, como que eu posso dizer? Dependências no seu construtor, legal? Então, eu vou criar uma segunda classe aqui pra gente, tá? Essa classe aqui, ela vai se chamar de example 2 aqui pra gente, dentro do namespace som, legal? E essa classe aqui, ela vai ter um construtor. Então vamos lá, public function construct, legal? E adivinha quem que vai ser o construtor dela? A nossa própria classe example1, tá? Apenas para você ficar ligado. E agora, aqui eu vou inicializar os nossos campos. Vamos lá, vou inicializar os campos, perfeito, tá aqui pra gente, legal? E eu vou criar um método aqui, say hello, onde, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um this example e vou dar um hello, legal? Muito simples o que eu acabei de fazer, fiz um programinha muito bobo, onde a classe example2 tem como dependência aqui no seu construtor a minha classe example1, legal? E eu estou utilizando aqui, tá? Essa minha classe example para falar o nosso hello world, legal? Agora vamos dizer que eu vou ter agora aqui a minha pasta public, tá? Onde vai ser o meu document root. Então vamos lá, vou criar minha pasta public e finalmente eu vou criar o meu index.php, legal? No meu index.php, primeira coisa que eu vou fazer é dar um require once, tá? Vou passar aqui o diretório e vou falar que eu quero acessar a pasta vendor barra o autoload.php para ele conseguir fazer o autoload de todas as minhas classes, inclusive do meu service manager e inclusive, tá, dessa minha classe aqui, example e example2, legal? E agora, se eu quiser em algum momento carregar a minha classe example, o que normalmente eu faria? Eu faria o seguinte, eu falaria assim, example é igual a new example. Perfeito. Legal? E eu falaria aqui, example2 é igual a new example2 e eu tenho que passar o example aqui dentro. Legal? E depois, finalmente, eu poderia executar esse camarada aqui, tá? Esse example2 pro say hello para trazer o resultado que eu tô querendo. Legal? Então, nesse momento, eu vou dar um php index public index.php e ele imprimiu aqui para mim hello world. Legal? Isso num programa muito simples, num software muito simples, não tem problema nenhum eu ficar instanciando esses objetos na mão. Legal? Mas o que acontece aqui no nosso caso? Imagina que o meu software é tão grande que eu tenho milhares dessas classes e toda vez que eu preciso de uma classe, eu tenho que ficar instanciando na mão, passando os parâmetros, lembrando como são as dependências desse camarada e vai me dar um super trabalho. Então, nesse caso, a gente pode trabalhar com um camarada chamado de Service Manager, tá? O que o Service Manager vai fazer? Ele vai registrar todas as classes e todas as classes que a gente quiser, claro, mas principalmente todo o processo de instanciação dessas classes para que eu consiga recuperá-las quando eu quiser e aonde eu quiser no meu software. Legal? Como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiramente, eu vou pegar aqui Service Manager, ok? É igual a new Service Manager. Aqui ele vai trazer pra gente. Legal? Prontinho. Criei, dei o meu primeiro passo em relação ao Service Manager. Agora, o que eu vou fazer? Dentro do meu Service Manager, eu vou passar um array, tá? Com o registro de todos os meus serviços, tá? E agora a gente vai ter que entender que existem várias formas de registrar diversos tipos de serviço, tá? Uma forma de registrar é trabalhando com factories. O que são factories? Factories são fábricas de objetos. São os camaradas que fabricam os objetos pra gente. Então, nesse nosso caso, o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, ó. Factories, legal?
E aqui dentro eu vou colocar um array, legal? E agora eu vou falar o seguinte, o que que eu quero fabricar nesse meu primeiro caso, tá? Nesse meu primeiro caso, deixa eu até importar essas classes aqui pra gente, que vai ficar melhor, né? Tá? Então tá aqui importada essas classes aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu quero aprender a fabricar essa minha new example. Essa aqui é simples, porque eu não tenho nenhum dado entrando no construtor, não tem nenhuma configuração adicional. Então, nesse meu caso, eu simplesmente vou configurar para que ela seja invocada. Como assim? Eu vou colocar assim, ó, example class, tá? Ou seja, eu estou pegando o nome completo da minha classe, tá? Isso é só a partir do 5.5, do PHP 5.5, legal? E agora eu vou apontar esse camarada, tá? Para uma classe que serve para fabricar classes desse caso, tá? Isso não existia no Service Manager 2, tá? Do Zend Framework 2. Isso só existe no Service Manager do Zend Framework 3, legal? Então eu vou colocar aqui invocable, tá? Vamos lá, invocable. Vamos ver se ele acha aqui. Eu vou fazer, eu acho que fica mais fácil, eu vou importar a classe do Service Manager e aqui eu também fica mais fácil, que eu vou colocar zend barra Service Manager barra Factory e dentro de Factory eu vou colocar essa Invocable Factory, legal? Essa classe aqui, ó, pode parecer um nome chato, um nome feio, mas olha para que ela serve. Eu vou colocar ela aqui, Invocable Factory, tá? E o que que tá dizendo? Que quando nós invocarmos essa classe aqui, ó, Example class, né, com esse nome, essa classe aqui vai fabricar essa classe aqui pra gente. Apenas isso, tá? Não tem segredo nenhum, tá? Eu só tô apontando para uma classe que só tem o objetivo de fabricar outras classes. Agora, uma outra forma que eu quero fazer agora é pegar essa minha classe example2, tá? E conseguir fabricá-la também. Mas ela tem uma dependência. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui example2.class, tá? Que vai ser o nome do meu objeto, tá? O nome do meu serviço. Eu tô nomeando o meu serviço como o nome da minha classe, se você perceber. E agora, simplesmente, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma função onde eu tenho um container interface, tá? Deixa eu importar essa classe aqui também, tá? Esse container significa que ele vai receber o nosso Service Manager aqui dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, container, legal? E aqui eu posso escolher o name, requested name, e prontinho. Olha só que interessante agora. Dentro dessa nossa função, eu vou falar o seguinte, que a minha classe example normal é igual ao meu container, ok? Onde eu vou dar um get e esse get eu vou pegar a minha classe example.class. Simples assim. Ou seja, nesse momento eu estou recuperando a minha classe example, tá? Do meu container. Legal? Simplesmente isso que eu estou fazendo. O meu container aqui, na realidade, está chamando o meu Service Manager. Simples assim. E agora, eu só vou dar um return new example2, que eu quero, tá? E nesse example2, eu vou passar o example1 aqui pra gente. E prontinho, pessoal. Acabou a história. Eu já tenho agora os meus dois serviços registrados aqui, tá? Obviamente que eu fiz da forma mais simples, tá? Eu espero que isso aqui, ó, não tenha gerado uma confusão para você. Eu simplesmente tô instanciando, tá? A minha classe example a partir do serviço que eu já registrei. Legal? Isso aí que é... Agora faz o seguinte. Opa, acho que eu fiz alguma besteira aqui. Agora, vamos imaginar que eu tô querendo, tá, recuperar a minha classe example2. Ou seja, agora eu não tô pensando mais na minha classe. Eu tô pensando no meu serviço que eu posso ter para conseguir recuperar esse camarada. Então imagina que eu quero um example2 aqui, eu simplesmente vou fazer example2 é igual a o meu Service Manager, certo? Eu vou dar um get e eu vou passar aqui o example2 com o nome da minha classe. E agora simplesmente eu posso dar um say
hello. E quando eu der o meu say hello aqui, vamos ver o que vai acontecer. Deu exatamente na mesma, tá? Se você perceber. Ou seja, pessoal, pode parecer que a gente escreveu muito, mas na realidade a gente não escreveu. A gente só passou um array passando os serviços que a gente quis registrar. Tá? Esse segundo serviço, ele é uma fábrica, então eu tenho que falar que um serviço vai dentro do outro, apenas isso. Mas a grande sacada agora é que em qualquer local do sistema que você tenha acesso ao Service Manager, ou seja, que você receba um container, tá? Um container interface, o que vai acontecer? Simplesmente você vai ser totalmente capaz de pegar os seus objetos e não ficar mais sofrendo com dependências nos seus objetos. Legal? Lembrando, pessoal, você pode usar isso com o Zend Framework, sem o Zend Framework, tá? Imagina que você tem um software que você está desenvolvendo e você precisa de um container de injeção de dependência, tá? O que você vai fazer? Você vai baixar o Service Manager, vai fazer as configurações dele. Pra você ver, é bem simples, né? Eu passei apenas um array, falei que ele vai fabricar os objetos que eu tô querendo e acabou. Você já pode sair utilizando esse cara na hora que você quiser. Legal? Eu sei que você que não tem costume, ou você ainda que não está trabalhando com injeção de dependência, containers, tá? De disponibilização de serviços, isso pode parecer não fazer muito sentido ainda, mas acredite, todos os frameworks, a maioria dos projetos hoje mais modernos utilizam essa abordagem, tá? Porque você não quer ficar responsável por ficar criando manualmente todos os seus objetos toda hora. Você tem que delegar isso para alguém. E nesse caso, o Service Manager é uma ótima opção. Lembrando que isso aqui já é a versão 3 do Service Manager do Zend Framework 3. Legal? Um grande abraço para você. Espero que eu tenha contribuído um pouco com o seu conhecimento, tá? E faça uns testes, brinque aí, deixe seu comentário, deixe o seu joinha, dê um joguinha para baixo caso você não tenha gostado do vídeo, lembrando que o meu objetivo aqui é conseguir te ajudar ao máximo. Um grande abraço e até a próxima!